Começa agora pela rede TVTech, em parceria com a TV Câmara em UHF, mais uma edição do programa Caderno Digital. Oi, seja bem-vindo, você que acompanha a programação da Rede TVTech nessa parceria com a TV Câmara em UHF, o nosso programa Caderno Digital, um programa de entrevistas com muita informação e também prestação de serviços. Lembrando que você encontra a TVTech Jundiaí nas redes sociais, nós estamos no Facebook, também no Twitter, no Instagram e no YouTube. No YouTube, aliás, você encontra os vídeos produzidos aqui pela Rede TVTech, pela TV Câmara, todo o nosso conteúdo. No programa de hoje, no Caderno Digital, a gente vai abordar um tema bem interessante, microfisioterapia. É um nome difícil e também não é tão conhecido. Você já ouviu falar? Bom, quem vai explicar pra gente é a Vanessa Sberci, que é fisioterapeuta e veio até o nosso estúdio especialmente para explicar sobre essa técnica chamada microfisioterapia. Vanessa, seja bem-vinda, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço, Luciana. É um prazer poder falar sobre a microfisioterapia. Então você tem a formação de fisioterapeuta, que é aquele profissional que a gente já conhece, que trabalha com a questão de movimento, musculatura, que trabalha em recuperação. Isso. E aí, de repente, você hoje atua mais até como microfisioterapeuta. Isso, a gente não usa muito esse termo microfisioterapeuta, porque a microfisioterapia ela é uma ferramenta para o fisioterapeuta, né? Mas eu estou mais aplicando essa técnica nos meus pacientes. Então, explica pra gente do o que se trata e o que é essa microfisioterapia. A microfisioterapia, explicando a palavra micro, pequeno, né? E a fisioterapia são palpações pequenas, leves sobre a pele. É a aplicação desta técnica para buscar informações na memória celular, memórias de fatos ocorridos que acontecem na nossa vida, traumas, e que essas informações a gente consegue pegar pela pele. E só fisioterapeutas que podem atuar nessa área? No Brasil, os fisioterapeutas e os médicos veterinários podem aplicar a microfisioterapia. Nossa, os animais também são beneficiados? Também. É muito lindo aplicar. A gente tem essa visão dentro do curso, né? Mas depois é mais especializado para os veterinários, mas os animais podem receber. Já aplicamos em cachorro, gatinho, eles também se beneficiam muito com a técnica. A gente tem uma frase que você trouxe, né? Que explica o conceito da microfisioterapia. Isso. Vamos dar uma olhadinha. Olha aí, microfisioterapia é uma técnica francesa de terapia manual que, através de toques sutis na pele, tem como objetivo identificar cicatrizes patológicas de ordem primária. O que são as cicatrizes patológicas de ordem primária? Tudo que vivemos, traumas, conflitos, situações que não conseguimos lidar na vida, elas são registradas, até as situações boas também, tudo é registrado na célula. Então a gente chama isso de cicatriz patológica. Se a gente passa por uma porta, machuca o braço, nós vamos ver o arranhão, a lesão. Quando acontece algum conflito emocional, isso é registrado dentro do nosso organismo, nos vários tecidos que nós temos, as vísceras, o sistema nervoso, e isso acaba depois causando desordens na nossa saúde. Isso a gente chama de cicatriz patológica. Eu acho legal você explicar nessa questão de ser físico mesmo, porque muita gente pode se confundir achando que seria como um aspecto espiritual, porque é facilmente confundível. Sim, né? Sim. É um negócio que não é tão conhecido. Não. Quando se fala que nós conseguimos identificar a lesão, quando ela aconteceu, que pode chegar até lá na vida fetal, as pessoas falam, nossa, como você adivinha? Não, tudo é baseado cientificamente na física quântica e na embriologia. Os osteopatas, outra especialização da fisioterapia, eles também datam na musculatura lesões. Quando acontece, eles já conseguem fazer isso. Então, a micro acaba fazendo essa mesma datação dos traumas ocorridos e através da pele. Quando você fala dessa questão de embrião, quer dizer que mesmo antes de nascer,
a gente já registra situações, fatos? Sim. Como nós vemos a causa primária de onde tudo começou, isso a nível celular, nós trazemos também herança genética, herança dos nossos antepassados. Então, conflitos que aconteceram na família muito antes da criança nascer, está gravado no material genético daquela mãe, daquele pai, que vai formar esse novo ser humano, que vai carregar essa informação também para a vida dele. Então, está no DNA mesmo? Está no DNA. Como que vocês conseguem sentir, pelas suas mãos, sentir isso no corpo do outro? Tudo que é vivo, há um ritmo vital. A mão do terapeuta vai buscar um bloqueio vital. Onde há esse bloqueio vital, a gente localiza essa cicatriz patológica. Então, é um movimento sutil. Então, a mão para onde há o bloqueio vital. Ali a gente localiza, para depois a gente poder estimular esse corpo a entrar em autorregulação. E a partir de que idade uma pessoa pode receber esse atendimento da microfisioterapia? Desde que nasceu, já pode receber a micro. Não há uma contraindicação nenhuma para receber a micro. Desde o início da vida até a idade mais avançada. E uma criança, vamos supor, recém-nascida, que não tem ainda o entendimento, você consegue atuar ali de uma certa maneira a resolver aquele problema, mesmo sem que ela compreenda a situação? O próprio corpo se resolve? A sessão de micro, ela consiste nessas micropalpações. Nós vamos falar para o paciente, para conscientizar ele do que ocorreu na vida dele. Mas não é necessário. Há casos que nós não precisamos falar nada. Os próprios toques, eu sempre digo que é como se para nós o paciente é um jogo de cristais. E a gente está ali estimulando para entrar em afinação, em harmonia aquele organismo. Então eu posso fazer a microfisioterapia sem falar uma palavra. É claro que é muito bom a gente colocar para o ser humano o que ocorreu na vida dele, conscientizar onde está vindo essa dor, da onde está vindo essa disfunção. Para a criança, muitas vezes eles mesmos, já ali, mesmo aquela fase de 5, 6 anos, eles falam, eu lembro, sabe? E a gente deixa a criança verbalizar, isso é muito importante, porque mesmo que não tenha anexo que a criança está falando, ela está verbalizando uma emoção, ela está verbalizando um sentimento. E a gente acaba atendendo junto com a mãe. Eu sempre associo atender a mãe e o filho, porque muitas lesões que estão na criança está carregando porque é da mãe. A velha história do histórico familiar, né? Sim. Que você explicou pra gente. Sim. Nossa, isso é bem complexo, a gente ainda tem bastante o que conversar. Muito. Então você fique aí, que agora a gente vai para o intervalo do Caderno Digital e volta já já. Caderno Digital de volta depois do intervalo. Hoje a gente está falando sobre microfisioterapia. E para falar sobre isso, quem está comigo é a Vanessa Esberci, que é fisioterapeuta. É difícil explicar, né, Vanessa, sem a gente mostrar como funciona. Na verdade, você atende o paciente numa maca, vestido. Não precisa de tirar a roupa, nada disso, porque você toca na pessoa mesmo com a roupa e você já tem essa informação, você já consegue sentir. Sim. O paciente ele não precisa se despir, nós pedimos só para tirar relógio, algum acessório que possa atrapalhar o decorrer, né, o percorrer da mão, mas não tem nenhum segredo para... Não tem nada de dor, nenhum toque forte, é muito leve a microfisioterapia. E ao longo da sessão eu vou falando aonde foi acontecer a lesão, que tecido que traumatizou e informo para ele qual o sentimento, quais sintomas ele está trazendo para a vida dele hoje, daquele problema, daquela lesão que ele correu lá, às vezes na vida fetal. E você acredita, né, como você mesma já falou, que o fato de você comunicar essa situação, a pessoa muitas vezes pode ter uma visão diferenciada a respeito disso, compreender a situação, conseguir superar aquilo, apesar de que o próprio toque já resolve muitas vezes a situação por si só. Sim. Vou exemplificar. Uma mulher que possa ter um problema de mama e nódulo, falando de cisto, isso é muito comum entre nós. Na leitura da microfisioterapia, problemas com mama é relacionado à mãe.
E muitas vezes o paciente, a gente pergunta, mas você tem algum conflito com a sua mãe? Não, imagina, eu adoro a minha mãe, me dou super bem com ela. Mas, aí esse mais, é que minha mãe uma vez me deixou sozinha e eu fiquei muito chateada, me senti muito abandonada. Ela me deixou na escola. São coisas que acontecem na nossa vida e a gente culpa a mãe por isso. Por exemplo, a mãe precisou trabalhar, ela não fez isso por maldade, ela foi trabalhar e ela teve que deixar a criança na escola e esse ser, ele sente esse abandono. E acontece de ficar essa cicatriz patológica na mama e na vida adulta ela desenvolveu alguma doença. Então, eu explico para ela e reinsignifico esse trauma, né? Falando para ela, olha, sua mãe não te abandonou, ela precisou sair e deixar você. Não há um ato de abandono, e sim uma necessidade da vida. Então, hoje, olhe para a sua mãe e não tenha esse tipo de culpa ou de objeção sobre a sua mãe, contra a sua mãe. Então, a pessoa sai da micro, muitas vezes, sabendo que ela pode encarar a vida de uma outra percepção, sem ser a dor, com mais compreensão, com mais amor. Isso é bem interessante porque o fisioterapeuta que a gente conhece, que é aquele atendimento mais convencional, ele não chega tão profundo na vida do paciente, né? E nesse caso da microfisioterapia, você faz uma diferença incrível na vida de quem você atende, porque você entra na emoção daquela pessoa. Sim. Apesar de não ser uma terapia e de não ser um aspecto espiritual. Não, não é espiritual, não é psicoterapia, é a microfisioterapia. É a informação de onde aconteceu o trauma, né? Muitas vezes a gente gosta de, alguns casos, encaminhar para a psicoterapia, para a pessoa trabalhar aquela questão. Às vezes a pessoa quer viver o passado, né? Então a gente encaminha para a psicoterapia. O fisioterapeuta, né, no modo convencional, ele trata a lesão ali traumática, sim. E a microfisioterapia, ela quer saber a causa primária. Então, o nosso colega físio, ele vai tratar um entorse de tornozelo. Para nós, aquele tornozelo estava frágil, por quê? Houve uma insegurança em algum momento da vida daquela pessoa. Então, eu vou tratar a emoção, porque ele ficou vulnerável a fazer aquele trauma. Então, sempre buscando a causa primária da disfunção. Vamos chamar então aquele mapinha que você preparou para a gente, para você explicar? Olha só, microfisioterapia. Então, aí o que você explica, Vanessa? É o tocar na superfície para achar as lesões mais profundas. Então, é através da pele. Então, o que acontece com o ser humano? Acontece os fatos ocorridos, os traumas vivenciados. Isso é registrado na nossa memória celular. Para nós, a fisioterapia e na embriologia, a pele é a extensão do sistema nervoso. Por isso, nós conseguimos acessar as informações. Esses registros de cicatrizes patológicas vão ocasionar as doenças, as disfunções, os desequilíbrios. E aí a gente entra com a microfisioterapia, que é um toque leve na pele, acessando essa memória celular e trazendo o resultado da autorregulação com a microfisioterapia, abrangendo tanto no modo físico quanto no modo emocional. Qual o perfil hoje do seu público, das pessoas que te procuram para esse atendimento? Luciana, quando eu fui fazer o curso, o meu objetivo era tratar as dores crônicas que chegavam lá no consultório e eu não conseguia obter um bom resultado. E aí vai chegar pessoas doloridas aqui, com dores assim, de anos, e está chegando no consultório pessoas com síndrome do pânico, depressão, crises de pressão alta, com fator assim, alto de estresse. A depressão, a gente está vendo muito juvenil, a gente sabe, ela em adolescentes, isso está chegando na clínica, e muitos problemas respiratórios, de pele. E quando a gente vai ver esses problemas que são físicos, de pele, respiratório, a gente já vê que tem muito fundo emocional aí. E está se obtendo muitos bons resultados. A diminuição da ansiedade, o diminuir do estresse. E o tratar o paciente no consultório está sendo muito gratificante, porque a gente mexe com ele, só que acaba refletindo na família inteira. Porque uma mãe com uma síndrome de pânico, ela deixa uma família inteira em estado de alerta, uma família inteira debilitada emocionalmente. Quando a gente consegue restabelecer essa mãe,
a gente consegue mexer com a família inteira. Então, obtendo muitos resultados gratificantes com a microfisioterapia. Uma sessão basta e já resolve os problemas? Ou é legal o paciente retornar? Ou muitas vezes aquilo pode ressurgir e ter que ser tratado novamente? A primeira lesão de micro, nós vamos achar lesões antigas, crônicas, que aconteceram lá na vida fetal. E na segunda sessão não vai se achar mais essas lesões, porque elas foram corrigidas. Nós vamos achar lesões mais recentes. A gente pede um período de 2 meses para o retorno de uma segunda sessão de micro, porque a gente precisa que esse corpo tenha um tempo para poder se restabelecer, para ele se regenerar, se autorregular, para poder entrar de novo interferir de novo com a microfisioterapia. É necessário uma segunda vez? Depende de cada indivíduo. A gente fala assim, escuta o seu corpo, veja se ele vai precisar realmente, se o conflito vive ainda em você, aí você volta para a gente poder melhorar o resultado da microfisioterapia. E é uma sessão cara ou é acessível ao público em geral? Olha, o custo hoje está entre aí as sessões igual de osteopatia, de quiropraxia, decorrente ao curso que ele realmente é só uma escola aqui no Brasil que dá esse curso, e o curso é um custo alto para nós profissionais e um longo tempo para poder aí, fazer todas as especializações, todos os módulos avançados do curso. Mas é acessível, estou chegando todas as classes no consultório. Que legal, gente. Hoje a gente está falando de uma coisa que a gente pode dizer que é nova no Brasil, né? É a microfisioterapia. Se você está escutando, está assistindo a nossa entrevista, procure. Às vezes tem algum profissional que atende perto de você e você nem imagina. Fica uma dica aí. Agora a gente vai para o intervalo e volta já já. O programa Caderno Digital está de volta. Hoje eu recebo a Vanessa Esberci, que é fisioterapeuta, e a gente está falando de microfisioterapia. A Vanessa explicou bastante essa questão de que o corpo registra fatos, situações, acontecimentos e até mesmo uma história genética, uma história do DNA, e reflete na nossa vida, né? Às vezes com problemas de saúde, com situações de estresse. Mas a gente vai dar um exemplo de como é o atendimento, porque fica essa dúvida, né? Como é que funciona esse toque? Então eu vou pedir, Vanessa, mostra para as pessoas, no meu braço mesmo, como funciona o toque. O toque da micro ele é muito sutil, devagar, porque a gente tem que respeitar o ritmo vital do corpo. Então a mão, ela percorre sobre a pele, em algum momento ela vai parar. Então a gente lê aqui que há um bloqueio vital. Nós temos os níveis corporais, então a partir deles nós sabemos qual tecido foi afetado e a gente consegue datar, porque o corpo dá essa informação. Se foi na vida fetal, na infância, na adolescência ou na vida adulta. Ou você está carregando do sua mãe ou do seu pai, ou muito mais, chegando até a geração ali do tataravô, nós conseguimos ver essa informação. Então, exemplo, a gente pode parar num ponto de pulmão, que para nós, na microfisioterapia, indica sentimentos de tristeza, de angústia. Pessoas têm sentimentos de agonia, dor no peito, problemas respiratórios. Sentimentalmente, ela tem pensamentos de morte, de fim de vida, situações de vida ou morte. E aí, quando vai ver, vamos datar isso lá com 12 anos de idade, a pessoa passou por um processo que o pai se acidentou, ficou entre a vida e a morte, e aquele adolescente consegue sentir essa dor, essa agonia. O pai restabelece a saúde, a vida segue, mas ao decorrer da vida, ele vai sentindo essas angústias, essas agonias durante todo o seu ciclo de vida. E aí vai decorrendo problemas respiratórios, porque ele não soube lidar naquele momento com aquela emoção. E isso vai gerando problemas respiratórios, gerando até uma depressão. A partir do momento que nós identificamos o bloqueio, nós vamos fazer a manobra de correção. Nisso, o corpo começa a entrar em processo de autorregulação. As células vão se regenerando e vão desfazendo a cicatriz patológica.
e aí o corpo começa a entrar na saúde equilibrada. Nossa, é um toque leve, bem suave mesmo, muito né? suave. É até gostoso, porque a gente dá uma relaxada. Dá. A pessoa ali, ela sai da sessão sonada, muitas vezes um pouco lenta, né? A gente diz que o organismo dá aquela baixada no ritmo para poder começar o processo de autorregulação. Quando você citou essa questão de que problemas na mama são relacionados a algum tipo de conflito entre mãe e filha, eu acho bem interessante para quem estiver assistindo a nossa entrevista refletir, né, a respeito de como uma situação pode causar uma doença, um problema físico. Tem alguns outros problemas comuns e que existe essa relação bem clara? Sim. Problemas, por exemplo, lesões que nós encontramos em coração. As pessoas vão ter pressão alta, problemas de coronários, né? Infartos, tem histórico de a família. Minha avó, meu pai teve problemas de coração. São pessoas que carregam ali sentimentos de rancor, guardam mágoa, têm uma dificuldade grande de perdoar. E isso ela vai trazendo nesse tecido do coração e trazendo os problemas de doenças cardíacas. No momento que a gente pode corrigir ali, a gente informa para a pessoa, desfaça das mágoas, né? Vamos entrar num processo de perdoar e a pessoa começa a entrar na vida um pouco mais leve. Que carregar o ódio, carregar o rancor nos adoece. Isso não é só amigo que fala, isso a gente tem várias filosofias, ditados populares, né? Quanto mais mágoa, mais tristeza nós trazemos, é nós que adoecemos, não é aquela pessoa que a gente tem aquele sentimento negativo. Né? E uma enxaqueca, alguma coisa assim também que é crônica? Tá. A enxaqueca pode estar relacionada ao fígado, pessoas que têm problemas muito de teimosia, problemas que têm de trocar decisões. Eu não mudo de ideia, sempre, né? Eu sou muito, tá certo, o que eu falo fato, é verídico, né? E é teimosia, situações de falta de dinheiro. Instintivamente o corpo responde à falta de dinheiro como o homem primitivo, faltar comida, faltar a providência, né? Então, o que o bebê faz quando ele sente fome? Ele fica irritado, ele chora. O que o homem faz quando tem uma carência, uma falta na vida dele? Ele fica irritado, não chora e segura as emoções, isso que é o pior, por isso que adoece. Aí segura o choro, lá vem as enxaquecas, lá vem a dor de cabeça, as cervicalgias, problemas digestivos, tudo relacionado, por exemplo, ao fígado. Então, você me fez pensar até em questões de compulsão alimentar, coisas assim também podem ser reflexos de problemas antigos? Sim. Pessoas que passam por experiências dolorosas, tanto físicas quanto emocionais, podem lesionar o tecido do hipotálamo. Quando eu falo lesionado o tecido do hipotálamo, que é uma parte do nosso cérebro, não quer dizer que a pessoa há uma doença ali. Isso eu deixo bem claro na microfisioterapia. É simplesmente a cicatriz patológica, que não tratada pode gerar disfunções no organismo. Então, a pessoa, por exemplo, com uma cicatriz patológica no hipotálamo, ela tem o descontrole de fome, descontrole de sede, descontrole do sono, da sexualidade, baixo líbido, são todas lesões do hipotálamo. Temos outra que é muito assim, mais cotidiano, conflito de inferioridade, complexo de inferioridade. Quem não passa por isso, né? Tem um projeto muito bom, eu não dou conta. Eu vou casar, vou formar uma família, será que eu dou conta daquela família? Eu vou ter um emprego maravilhoso me esperando. Nossa, será que as minhas habilidades, as minhas competências vão suprir esse cargo? E aí a gente entra num complexo de inferioridade. Ou chega no meio de uma festa com várias pessoas para se relacionar e tem dificuldades em embaraçar, de chegar, se comunicar, interagir com as pessoas. Tem gente que começa a suar, fica nervoso, boca seca, não sabe como agir, perde até a fala, né? E aí pode ser a lesão de hipófise. A mãe, por exemplo, pode ter passado isso lá na gestação, né? Ela sentiu vergonha pelo corpo que ela estava, ela se sentiu menos mulher do que as outras.
Ela passou por isso com, às vezes, conflitos familiares, sogra. Será que você vai ser uma boa mãe? Não sabe nem cozinhar, né? São situações que nós passamos no dia, a gente escuta. Muitas vezes isso é registrado tanto no consciente, martela, a gente guarda a mágoa. Olha só como pode causar lesões. Eu guardo mágoa dessa pessoa que me falou, será que você vai dar conta? A gente lesiona o coração, lesiona lá a hipófise. Esta crença fica guardada lá no inconsciente. Toda vez que eu sou posta à prova na minha maternidade, eu lembro daquela frase que eu escutei lá na gravidez. Será que eu dou conta dessa maternidade? Então olha como isso vai interferir na vida inteira dessa pessoa. Um fato que ela não soube lidar. Então pode acontecer que alguém tenha um probleminha crônico, uma asma, uma enxaqueca, sei lá, e procure médicos e tratamentos alternativos e muitas vezes é uma cicatriz patológica. Patológica, sim. Aí a medicação entra e ela vai tratar o sintoma, né? Ela vai fazer tratamentos porque além daquele sintoma, a medicação acabou atrapalhando outro sistema e isso a pessoa acaba desencadeando outras doenças, outras disfunções. O que a microfisioterapia busca? Qual foi a causa primária? Onde tudo começou? Né? E aí a gente começa a trabalhar, a desfazer essa cicatriz patológica. Lá na origem. Lá na origem. E trazendo para essa pessoa a tranquilidade. Ela acaba associando padrões comportamentais que ela repete, porque ela está honrando padrões do pai e da mãe, né? A gente fala que a gente honra muitas vezes no amor e na dor, a gente honra muitas vezes nossos pais na dor. E aí ele começa a conscientizar dessa lesão, onde aconteceu e como proceder, qual é a nova percepção da vida. Outra muito interessante é uma lesão na glândula lacrimal, que ela é a distorção da realidade. Quantos de nós a gente já escutou assim, nossa, você fez aquele negócio, Luciana? Mas não te falaram que aquilo é errado? Não dá certo aquilo. Ai, eu não escutei as pessoas, acabei fazendo. Porque você não tem a percepção da realidade como ela é. Então, uma lesão numa glândula lacrimal atrapalha você ter uma distorção de como achar um bom companheiro, fazer um bom negócio. A percepção sua, corporal, eu sou muito gorda, eu sou muito magra, é distorcida. Quantas pessoas a gente encontra assim? Então, a micro ela consegue localizar e dizer aonde aconteceu isso na sua vida para você não repeti-la novamente. Mas só de ouvir você falando, a gente já relaxa de uma tal maneira que eu ficaria aqui, horas conversando com você, que dá uma sensação bem gostosa, Vanessa. Mas a gente chegou ao fim do nosso programa. Queria que você deixasse um contato, não sei se você tem um perfil no Facebook ou no Instagram, ou um telefone de contato. Tenho o Instagram, é Vanessa Microfisioterapia. Eu atendo em Vinhedo, no Estúdio Vita. Pode falar o celular? O celular é 19 991 47 6600. Estou à disposição para tirar dúvidas, para esclarecer sobre a microfisioterapia. A gente quer que essa informação chegue nas pessoas e a gente possa levar para elas essa autorregulação, essa saúde, esse bem-estar. É o que a gente mais quer promover para os pacientes. Muito bom, muito legal mesmo. Obrigada, Vanessa. Eu que agradeço, Luciana. E a gente vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado do nosso programa, desse tema diferente que a gente trouxe para você. E até a próxima edição do Caderno Digital. Tchau, tchau.